Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 42. No passado, cavalos eram usados para puxar barcaças em canais, como mostra a figura 5.42. Suponha que o cavalo puxa o cabo com a força de módulo 7.900 newtons e ângulo θ igual a 18 graus. Em relação à direção do movimento da barcaça, que se desloca no sentido positivo de um eixo x. A massa da barcaça é 9.500 kg e o módulo da aceleração da barcaça é 0,12 metros por segundo ao quadrado. Qual é, letra A, o módulo, e letra B, qual a orientação em relação ao semi-eixo x positivo da força exercida pela água sobre a barcaça? Vamos considerar o plano XY como mostrado na figura e os sentidos vertical para cima e horizontal para a direita como positivos. Sobre a barcaça atuam duas forças. A força exercida pelo cavalo, que chamaremos de Fc, cujo módulo foi informado no problema, e a força exercida pela água, que chamaremos de Fa, e que devemos determinar o módulo e a direção. Considerando o triângulo retângulo formado por esta força e suas componentes, percebemos que o cateto oposto ao ângulo θ tem a mesma medida da componente y e o cateto adjacente tem a mesma medida da componente x. Ambas as componentes apontam para os sentidos positivos dos respectivos eixos. Podemos escrevê-las como: o Fcx vai ser Fc vezes o cosseno de θ, 7.900 vezes o cosseno de 18 graus, que dá 7.513 newtons. O Fcy vai ser Fc vezes o seno de θ, 7.900 vezes o seno de 18 graus, que dá 2.441 newtons. As componentes da força que a água faz sobre o barco são Fax e Fay, e podemos escrever este vetor na notação de vetores unitários como: o vetor Fa vai ser Fax vezes I mais Fay vezes J. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida por ele. O problema diz que o barco se move no sentido positivo do eixo x, então sua aceleração tem apenas componente x. O AX é 0,12 metros por segundo ao quadrado e o AY é igual a 0. A massa da barcaça é m igual a 9.500 kg. Aplicando a segunda lei de Newton nas duas direções, teremos, na direção x, Fcx mais Fax tem que ser igual a m vezes Ax. Então, 7.513, que é o Fcx, mais Fax, vai ser igual a 9.500, que é a massa, vezes a aceleração nessa direção, 0,12. Então, 7.513 mais Fax vai ser igual. Efetuando essa multiplicação, aí dá 1.140. Passando 7.513 para o outro lado, o Fax vai ser 1.140 menos 7.513, que dá menos 6.373. Escrevendo esse resultado na notação científica, dá menos 6,373 vezes 10 elevado a 3 newtons. Na direção y, o Fcy mais o Fay tem que ser igual a m vezes AY. Então, 2.441 mais Fay vai ser igual a 9.500 vezes 0, né? O AY é 0. Então, 2.441 mais Fay é igual a 0. O Fay vai ser menos 2.441, que escrito na notação científica dá menos 2,441 vezes 10 elevado a 3 newtons. Escrevendo este vetor na notação de vetores unitários, ele se torna o vetor Fa, a força que a água exerce,
vai ser menos 6,373 vezes 10 elevado a 3 newtons na direção I, mais menos 2,441 vezes 10 elevado a 3 newtons na direção J. O módulo deste vetor o módulo de FE vai ser a raiz quadrada de menos 6,373 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado, mais menos 2,441 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 40,62 vezes 10 elevado a 6, mais 5,958 vezes 10 elevado a 6. Somando esses dois fatores aí, que tem a mesma potência comum, dá 46,58 vezes 10 elevado a 6. Extraindo a raiz quadrada, dá 6,825 vezes 10 elevado a 3 newtons. Das medidas utilizadas, a menos precisa tem dois algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, o módulo de FA vai ser 6,8 vezes 10 elevado a 3 newtons. Se desenharmos o vetor no plano XY, podemos identificar o ângulo que ele forma com o semi-eixo x negativo. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto oposto é o módulo da componente y e o cateto adjacente é o módulo da componente x. A tangente deste ângulo a tangente de θ é igual ao cateto oposto, 2,441 vezes 10 elevado a 3, dividido pelo cateto adjacente, 6,373 vezes 10 elevado a 3, que dá 0,3830. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,3830, que dá 20,96 graus. O ângulo que ele forma com o semi-eixo x positivo é obtido se somarmos 180 graus ao ângulo calculado. Então, a solução para o problema o ângulo θ', vai ser 20,96 graus, que é o θ, mais 180 graus, que dá 200,96 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna θ' é igual a 2,0 vezes 10 elevado a 2 graus. Utilizamos a notação científica para escrever o valor arredondado, 200, com dois algarismos significativos.